Você sabia que existe uma ritualística que pode mudar o rumo da sua vida? Pois é, esse, entre outros, é chamado de Bori ou Ebori. E por que ele pode mudar a sua vida? Porque ele começa no centro de tudo, na sua cabeça. Lembrando que esses ensinamentos são para leigos e curiosos, de entendimento fácil, dentro da minha raiz de familiaridade Keto, dos meus mais velhos em pesquisas pessoais. É um assunto complexo e extenso e vai variar de nação a nação e até mesmo a execução dessa ritualística. Então vamos lá, entender o que é o Bori e por que ele pode mudar a sua vida. Quando você está fora ou dentro da religião de matriz africana, muito se fala sobre o cuidado do Ori. E o momento mais importante que vai acontecer para a pessoa que vai se iniciar ou até mesmo uma pessoa que apenas precisa se cuidar é o Bori. O Bori, ele não é uma incorporação, ele não é um fundamento de internet, ele não é uma iniciação. Ele é um fundamento muito importante que deve ser feito pelo um Babalorixá e uma Yalorixá com experiência de uma casa séria. Ah, mas como eu vou entender e saber qual que é o melhor que vai poder cuidar da minha cabeça? Lembre-se de procurar a história daquela casa. Sempre haverá um vô de santo, um bisavô de santo. Pergunte, pois o cuidado com a sua cabeça e o Bori é uma ritualística muito importante e vai fazer muita diferença na sua vida. Então, a gente precisa primeiro entender por que existe esse cuidado e por que essa ritualística ela é tão importante. Veja assim, eu gosto de explicar. Se você vai caminhar longe, você precisa cuidar do seu corpo. Ninguém corre uma maratona com o tornozelo torcido e acha que a espiritualidade vai compensar. No fundamento que a gente entende, a cabeça é esse tornozelo, é o ponto de sustentação. Então, se sua cabeça não está bem, o seu corpo não vai estar bem. E todo o resto à sua volta também não vai estar. E por que o Bori existe, historicamente falando? Em tradições iorubás e nas formas de afro-brasileiras que preservam essa visão, o Ori é entendido como algo que acompanha a pessoa de forma profunda, certo? É o seu destino. Então, faz sentido existir um cuidado específico para cuidar desse Ori. Porque a cabeça é onde mora a capacidade de você decidir tudo, principalmente também manter o seu caráter. Se a cabeça está fraca, confusa ou instável, a pessoa até tem força, mas não tem direção. Então isso é importante sempre se questionar. Lembrando que muitas vezes o seu Ori também precisa do cuidado externo, ou seja, terapia e cuidado com pessoas especializadas. Então vamos lá, o que não é o Bori e eu vou reforçar isso novamente. O Bori, ele não é uma iniciação. Então olha só, pense comigo. Você pode ser uma pessoa externa, sem ser da religião, buscar uma casa séria, realizar um jogo de búzios e entender que você precisa fazer esse cuidado. Sim, você pode fazer, certo? O Bori é um fundamento de equilíbrio que é para todos e todos devem fazer. Seja eles, muitas vezes, a cada 6 meses, 7, 8 ou uma vez por ano. Mas é necessário que se faça, porque no Bori, nessa ritualística completa, você limpa os seus caminhos e também cuida da sua cabeça. Então a gente tem um terceiro momento aqui de reforço importante. Tem fases na nossa vida de luto, mudança radical, crise, transição, algumas coisas que acontecem que podem mexer com nossas estruturas. E algumas casas entendem que o Bori precisa fazer parte desse processo, porque sua cabeça precisa estar firme para você atravessar tudo isso sem se perder no meio do caminho. E, importante, quem define esse momento não é a sua ansiedade, é um fundamento. Na prática, isso costuma passar por uma orientação do seu mais velho, ou você buscar a sua casa, lembra que eu te falei anteriormente? E você confirmar o ambiente, o Babalorixá e o Orixá, que vai cuidar de você. Porque o problema do mundo moderno é querer fazer qualquer ritual como se fosse um botão de liga e desliga. E fundamento não é botão, é caminho. Por isso que é importante todo iniciante ou pessoa que está conhecendo a religião entender os processos que são feitos dentro da religião, para desmistificar ou até mesmo entender que nada é tão simples como se imagina. Então, assim, qualidade é para explicar a diversidade sem bagunça, para preservar a história,
é para evitar estereótipos desnecessários e para lembrar que o sagrado não cabe em um rótulo. Você tem o seu ori, a sua vida e os seus caminhos. Então sim, da mesma forma que você pode ser do signo X e não se assemelhar ao outro que também tem o mesmo signo, um filho de orixá também pode não ser se assemelhado com o mesmo que tem o mesmo orixá. Então, estereótipos, cuidado, nem sempre a gente pode rotular as pessoas, muito menos você vai rotular o seu orixá, que é sagrado. No próximo episódio, a gente vai encerrar essa temporada falando das diferenças entre as 3 grandes nações, Queto, Jeje e Angola. E aí você vai entender porque a gente sempre usa essa palavra. Depende de cada caso. Muitas vezes existe uma resposta mais correta. Não há uma diferença entre o mais certo ou errado, apenas diferenças de cultos de forma respeitosa. A gente se vê na próxima. Ta-da!